João 3,16. Eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma e vim com meu pai e com a minha mãe. Para nós é uma alegria estar aqui. Todos amém? João 3,16. Assim nos diz a palavra de Deus: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Dá um beijo na palavra de Deus e aplauda com toda a força. Queridos, essa palavra é uma palavra que mexe profundamente com o meu coração, porque é o Senhor declarando para mim e para você o quanto Ele nos ama. Você é amado por Deus, você sabia? O Senhor te ama muito. Deus te ama demais, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar, para que a gente tenha a vida eterna. No Antigo Testamento vai contar para nós uma história de um velhinho chamado Abraão. Abraão, Deus faz uma promessa para ele: eu vou te dar um filho. Abraão, já de idade avançada, Sara também, sua esposa. Até que chega certo momento que Deus cumpre essa promessa e Isaac chega. Isaac chega ao mundo. Quando Isaac chega ao mundo, ele cresce um pouquinho, né? E Deus fala assim para ele, para Abraão: sobe ao monte, sacrifica o seu filho. Quero ver se você é fiel a mim. Deus fez uma promessa: eu vou te dar um filho. Quando esse filho chega, Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho, mate o seu filho. Vai Abraão e Isaac subir o monte. Isaac, já muito esperto, falou: pai, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala assim: Deus proverá. Quando chega naquele monte, Abraão prepara o altar, e na hora de dar aquele checkmate no filho dele, o anjo do Senhor grita: não faça isso. Agora eu sei que você é fiel a mim. E Abraão olha para o lado e vê um cordeiro. E aquele cordeiro, ele sacrifica no lugar do filho. Queridos, quando eu olho para essa palavra, Deus de tal forma amou o mundo que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu lembro de um Deus que poupou Isaac, miserável, falho como eu e você, mas não poupou o seu filho, que é santo, perfeito, maravilhoso, por amor de nós, por amor de nós. Então não duvide que o Senhor te ama. Ele te ama tanto ao ponto de entregar o seu único filho. E nessa passagem está o centro do Evangelho. Talvez você nunca leu a Bíblia inteira, mas se você entender esse versículo, você já entendeu toda a Sagrada Escritura.
Porque de Gênesis a Apocalipse, tudo se resume no amor de um Deus que entregou o seu único filho para salvar o homem, morrendo numa cruz. Tudo se resume no amor de Deus que se entregou por mim, por você. Fala para o seu irmão: você é muito amado. Olha aqui para mim. Nós vivemos numa geração em que as pessoas não se sentem amadas. O padre dizia ontem na missa, uma criança foi se confessar com ele dizendo: eu atentei contra a minha vida. E, gente, essa necessidade de amor, esse vazio que existe no coração do ser humano, só pode ser preenchido por Deus. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: só Deus é capaz de preencher o coração do homem. Você precisa de uma vez por todas entender o que Jesus fez na cruz, porque se você entender o que Jesus fez por você, você nunca vai sentir necessidade de ser amado, porque olhando para a cruz, você vai dizer: eu sou totalmente amado por Deus. Esse vazio que existe no coração do homem é porque de fato ele ainda não conheceu o amor de Jesus por ele, o amor de Deus por ele. Porque uma vez que você conhece o amor de Deus, você não tem falta de nada, você é completo, porque o amor dele enche o teu coração. O Senhor dizia para mim: uma vez que você conhece o meu amor, você entende o seu valor. Para você que não sabe o seu valor, você vale um Cristo crucificado. Cada gota do sangue de Cristo, cada gota do sangue de Jesus é o que você vale. Se seu pai não te ama, se seus amigos não te amam, se sua mãe não te ama, se seu primo, sei lá quem não te ama, tem um Deus que é apaixonado por você ao ponto de entregar a sua vida. Deus te ama demais. E a palavra vai dizer que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é crer? Crer não é um sentimento. As pessoas dizem: eu sinto que eu creio. Não, crer não é um sentimento. Crer em Jesus é muito mais do que isso. É uma vida comprometida com a verdade do Evangelho. Isso é crer. Porque falar que crer em Jesus é muito fácil, todo mundo fala. Mas quando você olha para a vida da pessoa, talvez o que ele diz crer não é verdade, porque vive totalmente o contrário. Quando você diz: eu creio em Jesus, você precisa entender que uma vez que você crê, aquilo que você crê precisa se tornar uma verdade na sua vida. Se eu digo que eu acredito em Jesus, eu preciso olhar para Jesus, para aquilo que Ele me ensina, para aquilo que Ele fala, para os seus mandamentos, para a sua palavra, e aplicar na minha vida. Não tem como eu dizer que creio e viver uma vida contrária. E quando eu rezava para esse momento, o Senhor me falava algo muito forte ao coração. Tudo que eu podia fazer por vocês eu fiz. Agora eu não vou fazer por você o que cabe você fazer. Escute só uma coisa, queridos, isso é muito sério. Quando você olha para a cruz, você vê o tamanho do amor de Deus por você.
Agora nós precisamos corresponder a este amor. Quando a irmã me chamou para pregar, ela falou assim para mim: Mateus, eu estava em adoração e o Senhor falava para mim que Ele tem sede do nosso amor. Eu dizia para ela: glória a Deus, porque o Senhor está confirmando minha pregação aqui. Nós precisamos corresponder ao amor de Deus, porque Deus tem sede do nosso amor. Deus nos ama, mas Ele quer e deseja também ser amado por mim e por você. E qual é a melhor forma de corresponder ao amor de Deus, você sabe? A melhor forma de corresponder ao amor de Deus é vivendo uma vida de santidade. Fala para o seu irmão: você precisa viver uma vida de santidade. O chamado à santidade, ele é um chamado para todos, desde os mais velhos até os mais novos. Todos somos chamados à santidade. Todos somos chamados à santidade. E às vezes a gente olha para os santos e diz: é muito difícil. Eu mesmo cheguei aqui, olhei ali o Padre Pio, olhei ali o Padre Léo, Santa Teresa, São Carlos, e eu falei assim: é um alto grau de santidade, né? Padre Pio, ele bilocava, ele voava, ele parou uma guerra inteira voando. E eu falava assim: eu não cheguei nesse nível ainda. Mas há pouco tempo, nós vemos um santo da Igreja Católica, que não foi um santo adulto, que não foi um santo que tinha 20 anos, 21 anos, não, ele tinha 15 anos, São Carlos, para mostrar para a juventude de hoje que a santidade não é algo distante, é algo perto, é algo capaz de nós conseguirmos. Você consegue ser santo não pelas suas forças, pela graça de Deus. Você consegue ser santo. Quando eu olho para a vida de São Carlos Acutis, uma frase dele impacta o meu coração. Ele fala assim: estar unido a Jesus é o meu projeto de vida. Eu quero que você saia desse lugar hoje dizendo como ele disse: estar unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida. Queridos, se você sair daqui com essa decisão de estar unido com Jesus, você já tem um lugar seu no céu reservado. Porque quando você se decide estar com Ele, você está se comprometendo em viver a santidade. Você está se comprometendo em fugir daquilo que desagrada o coração de Deus e viver para agradar o Senhor. É isso que Deus espera da juventude. É isso que Deus espera dos adolescentes. É isso que Deus espera de cada um de nós. Porque o mundo aí fora é um mundo ainda que não conhece Jesus. Mas como diz a palavra de Deus, o mundo ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que desse lugar está para sair um povo santo, que vai manifestar para Deus, para o mundo, o amor de Deus, porque hoje você entendeu. São João Paulo II, Papa São João Paulo II, hoje santo da igreja.
Uma vez, lá na praça de Roma, São Pedro, ele declarou para todos ouvirem: Cristo chama, Cristo quer andar com vocês, Cristo quer estar com vocês. Ele falando para os jovens, e eu digo a vocês, adolescentes: Cristo chama vocês, Cristo quer andar com vocês, Cristo quer ser amigo de vocês. E eu preciso dizer, nós vivemos num mundo aí que diz assim: você é muito ainda pequeno para se entregar, você ainda tem muito que viver, não se enfia na igreja não. O mundo quer nos convencer que a igreja é chata, o mundo quer nos convencer que Jesus é coisa dos mais velhos. Mas eu estou aqui para dizer para você: estar com Jesus é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. A hora de se entregar para Deus não é amanhã, não é depois, é hoje. Fala para o seu irmão: é hoje. Queridos, isso é muito sério. O amanhã nós não temos, o ontem já passou, nós só temos o hoje. E não vem falar para mim: sou muito novo ainda, eu não sei que dia que eu vou morrer, eu não sei que dia que o Senhor vai me chamar, mas eu preciso estar pronto, porque como diz na palavra de Deus, só entrou para a festa das bodas aquelas que estavam prontas, e só vai entrar para o céu aqueles que estão prontos. E quem é que está pronto? Aquele que aqui na terra busca Jesus, aquele que aqui na terra busca se preparar, aquele que aqui na terra é amigo de Jesus. Eu te faço esse convite: Jesus quer ser seu amigo, e você quer ser amigo dele? Jesus quer ser seu amigo, e você está disposto a ser amigo dele? Se você for amigo de Jesus, muitos lá fora vão te zoar. Se você for amigo de Jesus, você vai ouvir muitas piadas. Se você for amigo de Jesus, você vai ser perseguido. Se você for amigo de Jesus, você vai ser, às vezes, deixado de lado. Mas eu prefiro 1000 vezes ser deixado de lado aqui na terra e ganhar o céu. Eu prefiro 1000 vezes ser excluído desse mundo, mas ser incluído no reino de Deus. Queridos, na sua vida nunca esqueça de Jesus. Faça firmemente esse propósito: Senhor, eu quero caminhar contigo. Fala para ele: Senhor, eu quero caminhar contigo. Senhor, eu quero ser teu amigo. Senhor, eu quero ser santo. Me ajuda, porque eu sou miserável. Cuidado. E aqui eu preciso fazer um alerta. Nós vivemos aí no tempo da internet. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com quem você segue. Cuidado com os influenciadores. Nós vivemos na era dos influenciadores digitais. O único influenciador da minha e da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Quando eu conheci Jesus, vocês olham para mim aqui, eu não sou santo não. Não sou santo. Quando eu conheci Jesus, a primeira coisa que ele me disse foi: Mateus, para de seguir quem você segue. Ele falou para mim: para de seguir quem você segue. Para de ouvir as músicas que você ouve. E comece a seguir aqueles que vai te levar para o céu.
Quem é que você está seguindo? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está escutando? Está te levando para o céu? Se for, amém. Mas se não for, é a hora de cortar. É a hora de cortar. Ah, mas é só uma musiquinha, não tem nada a ver. Não fica só na música. A música te modela. O que São Paulo vai dizer? É pelo ouvir da palavra de Deus que vem a fé. Aquilo que você ouve modela você. Aquilo que você ouve transforma você naquilo. Quando eu não conhecia Jesus, eu andava com pessoas do mundo. E naturalmente eu me comportava como pessoas do mundo. Eu ouvia as músicas de funk e naturalmente eu cantava funk. E aquelas músicas feias começou a modelar a minha vida. E sem eu perceber, sem que eu me dê conta, eu fui me tornando o que a música cantava. Por isso eu digo para você, nunca fica só numa música. Cuidado com quem você segue. Cuidado com o que você escuta. Tenha no seu celular, tenha na sua internet aquilo que vai te levar para o céu. Aquilo que vai te levar para o céu. E aqui eu já quero encerrar contando a vocês uma coisa. Vocês estão me vendo aqui com a minha dificuldade? Eu estou de cadeira de roda hoje, mas geralmente eu também uso muleta. E no tempo das escolas, eu gostava de jogar futebol. Não era tão bom não, mas eu gostava de jogar. Mas lá na escola, a professora escolhia 2 pessoas para escolher o time. E geralmente eles escolhiam os melhores, né? O Mateus era só o último a ser escolhido. E naquela visão toda, né? Eu ali sendo o último a ser escolhido. Na escola, quando tinha trabalho de escola, o Mateus também era o último. Mas quando eu descobri o dom de escrever música, porque eu queria me enturmar com as pessoas, eu queria estar rodeado de amigos, eu precisava fazer alguma coisa. Então eu andava com pessoas do mundo, os meus amigos escutavam funk, eu fui o quê? Eu vou para lá. E de repente eu descobri um dom de escrever música, eu falei, eu vou cantar isso, eu vou fazer isso. E fui. Fiz a minha música, a primeira música, o povo gostou. Fiz a segunda, o povo gostou. Daqui a pouco eu fui ver, eu já estava na rádio de Pindamonhangaba. Daqui a pouco eu já estava fazendo o primeiro show numa casa de show. E eu amando aquilo. Eu gostando daquilo. As pessoas falam assim para mim, nossa Mateus, o Senhor te chamou jovem, né? Eu falei, chamou jovem porque sabia do estrago que seria se ele não viesse antes a tempo. E naquele show, você via de tudo. Você tinha de tudo. Mas teve um dia, meus irmãos, que o meu coração queimou para ir num grupo de oração. Eu lembro até hoje, do meu pai descendo as escadas. Eu falava para ele, pai, onde você vai?
Ele falou: eu vou para o grupo de oração. E eu falei assim: hoje eu vou com você. Quando eu chego naquele grupo de oração, queridos, eu vou direto para o sacrário. Eu olho para Jesus e falo as 3 palavras que mudou completamente a minha vida. Mostra para mim os teus planos, mostra para mim os teus caminhos, e não me deixe desviar deles. Seja o que o Senhor quiser de mim, a minha resposta é sim. Eu dei o meu sim para Jesus naquele dia. Mal sabia eu que naquele mesmo dia o Senhor me surpreendeu. Fui para o grupo de oração normal, próximo do pregador pregar, o meu pai conduzindo o grupo de oração lá na frente. O pregador fala no ouvido dele: eu quero que o seu filho leia o evangelho para mim. E o meu pai foi chamar eu no banco que eu estava. E conforme o meu pai ele ia se aproximando de mim, o meu coração começou a bater mais forte. E eu escutei pela primeira vez a voz do Espírito Santo, e ele falou para mim: se prepara, se prepara, se prepara. E eu falei: me preparar para quê? Eu estou ouvindo voz agora, eu estou ficando maluco. E aí meu pai falou assim: o pregador quer que você dê o evangelho para ele. Eu disse assim: pai, não vou não. Misericórdia, a palavra da Bíblia é muito difícil. Tô fora. Geralmente quando a gente faz oração em casa, eram os filhos que liam a palavra. Para ler para os meus pais, eu já tinha vergonha. Imagina para o povo inteiro. Eu cantava para as pessoas bêbadas, elas não estavam nem aí para mim. Agora na palavra de Deus não, a coisa é séria. Elas vão ficar prestando atenção em mim. Eu tenho vergonha, não vou. E aí eu escutei pela segunda vez a voz do Espírito me dizer, e ele falou: não era você que me disse sim? E eu falei: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, insiste mais uma vez e eu vou. O pregador ele falou assim: Mateus, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Naquele momento, queridos, tremendo, mas eu fui ler o Evangelho. Com vergonha, mas eu fui ler o Evangelho. Quando eu termino de ler o Evangelho, eu pergunto para Jesus no meu silêncio. Eu não falei alto, eu falei para Jesus no meu íntimo: é aqui que o Senhor quer que eu fique? E o pregador, sem saber de nada, falou assim: hoje está nascendo nesse grupo de oração um futuro pregador da palavra de Deus. Três dias depois eu fui para uma vigília. Naquela fome por Deus, eu que não tinha Bíblia, falei: pai, compra uma Bíblia para mim. Comecei a ler a Bíblia dia e noite, dia e noite, dia e noite. Comia com a Bíblia, tomava café com a Bíblia. E minha mãe falava assim: você não vai comer não? Você só lê a Bíblia agora, você só reza. Eu falei: é isso, essa é minha vida agora. Cheguei lá, naquela vigília, naquele dia, tudo aconteceu para dar errado para mim não ir. Mas a caminho daquela vigília eu falei para Jesus: Senhor, não era para mim estar indo naquela vigília, mas eu estou indo é porque o Senhor tem algo para mim. E eu só aceito sair de lá cheio do Espírito Santo. Se não for para sair cheio, eu nem vou. Quando eu chego naquela igreja, olho para Jesus no sacrário, eu falo para ele: e aí, ô lindão, eu cheguei. E daqui eu só aceito sair cheio do teu Espírito. E eu falei assim para Jesus, a vigília inteira: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Questão de segundos, a mulher que estava conduzindo, ela parou a oração e falou assim: Deus me dá uma visualização
de anjos nesse lugar. Eu fecho os meus olhos, em questão de segundos, eu vejo na minha frente um homem branco com a mão estendida sobre a minha cabeça. Naquele momento, eu fui tomado por uma alegria que eu nunca havia sentido na vida. Nem as alegrias que o mundo me deu, nem as bebidas que eu bebia naquelas baladas, nem tudo que eu vivi lá dentro foi maior do que a alegria que eu vivi naquela vigília. Eu cheguei de madrugada em casa, eu no início de caminhada, eu falei assim, não entendia nada, eu falei, pai, a mulher falou que viu anjo naquele lugar, e aconteceu isso, eu fiquei maluco, eu fiquei doido, a vontade que eu estou é de falar de Jesus, pai. Meu pai olhou para mim e falou assim, você não pediu para ser cheio do Espírito Santo? Falei, pedi, pai. Filho, deixa eu te ensinar uma coisa, anjo não tem mão, anjo não pode tocar, mas eu conheço alguém que batiza no Espírito Santo e se chama Jesus Cristo. Filho, creia, foi Ele mesmo quem te tocou. E a partir daquele dia, o meu pai falou para mim, você nunca mais será o mesmo. Passou-se 3 anos dessa experiência e hoje eu estou aqui pregando para você. Sabe o que Deus fez na minha vida? Ele quer fazer 100 vezes mais na sua. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Se teve esperança para mim, tem esperança para você. Eu conheci Jesus com 19 para 18 anos, mas eu estou vendo aqui pessoas mais novas do que eu. Queridos, se abra a graça do Espírito. Vocês não precisam experimentar do mundo. Já adianto para você, o mundo não tem nada para te oferecer. É chato, é vazio, é tristeza. Mas o que Jesus te oferece é alegria em abundância. Fica de pé, vamos rezar, aplaude o Senhor.